Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vamos resolver 15 questões típicas, muito típicas, da banca VUNESP, questões de matemática de ensino médio que sempre estão presentes em concursos dessa banca. Acredita nisso? Só por esse motivo, já pode largar o like aí no vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém e se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. Combinado? Desde já, então, muito obrigado por estar aqui conosco e ative os seus neurônios para gravar este tipo de questão. Ativou? Ativar os neurônios, vem comigo. Primeira questão, questão de fração. Um lote de peças foi totalmente produzido em 3 etapas. Na primeira etapa, então, pega lá, está produzindo peças. Primeira etapa, foram produzidas 2/5 do número total de peças. Uma fração de alguma coisa. Essa fração vezes essa alguma coisa. Então, na primeira etapa, foram produzidos 2/5 vezes o número total de peças. Você sabe qual é o número total de peças? Não. Então, chama o número total de peças de x. Vamos já montar essa expressão. Etapa 1, foram produzidos 2/5 de vezes o número total de peças que eu chamei de x. Beleza? Na segunda etapa, foram produzidas 3/5 das peças restantes. Então, você vai pegar 3/5 e multiplicar pelas peças restantes. Ora, tinham sido produzidos 2/5 do total. Então, qual que é esse restante? Vai ser o total anterior, 1 inteiro, 5/5, menos o tanto de peças que foi produzido, 2/5. 5/5 menos 2/5, 5 menos 2, 3/5. Então, o restante são 3/5 do total de peças. Consegue visualizar isso? Se você produziu 2/5, para chegar em 1 inteiro, faltam quanto? Faltam 3/5, né? Então, pega lá, 1 inteiro. Por que coloquei 5/5? Porque o denominador aqui é 5. Então, eu vou ter 5 dividido por 5 dá 1. 1 inteiro. 1 inteiro, 5/5, menos 2/5, sobram 3/5. Beleza? Então, na segunda etapa, foram produzidos 3/5 de 3/5 de x. 3/5 das peças restantes. As peças restantes são 3/5 do total. Escreve isso. Etapa 2, foram produzidos 3/5 de peças restantes. 3/5 de x. Certinho? Multiplicação de frações. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Certo? Sabe o tanto que foi produzido na etapa 1, sabe o tanto que foi produzido na etapa 2. E as últimas 480 peças foram produzidas na terceira etapa. O número de peças produzidas na primeira etapa foi qual? Ora, você sabe o tanto que foi produzido na primeira, na segunda e na terceira, basta você somar as 3 etapas e igualar o total de peças, que a gente chamou de x. Então, x, total de peças, vai ser quantidade de peças da primeira etapa mais quantidade de peças da segunda etapa mais essas 480. Certinho? Soma envolvendo frações com denominadores diferentes. Tira o MMC. MMC entre 5 e 25 é o próprio 25. Pega esse valor, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 25 dividido por 1, 25 vezes x, 25x. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 2x, 10x. 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 9x, 9x. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 480 dá 12.000. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade e elimina o denominador. Tá bom? Então, você vai ter 25x igual a 10x mais 9x, o que dá 19x, mais 12.000. Esse 19x pode passar para cá como menos 19x, né? 25x menos 19x é igual a 12.000. 25x menos 19x, 25 laranjas menos 19 laranjas. Dá 6 laranjas, dá 6x. 6x é igual a 12.000. X vai ser 12.000 dividido por 6, o que dá 2.000. 2.000 é o total de peças produzidas. É isso que ele quer saber? Não, quer saber o número de peças produzidas na primeira etapa. A primeira etapa, 2/5 do total, 2/5 de 2.000, 2/5 vezes 2.000, certinho?
Pode fazer aqui, ó, 2 vezes 2.000 dividido por 5. Pode fazer 2.000 dividido por 5 vezes 2. 2.000 dividido por 5, 20 dividido por 5 dá 4, com 2 zeros, 400. Então, vou ter 2 vezes 400. 2 vezes 400 dá 800. Na primeira etapa foram produzidas 800 peças. Essa é a resposta dessa questão. E aí, acertou? Tem dúvidas? Pergunta! Se tiver dúvidas, perguntas, escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que você terá uma resposta para esclarecer a sua dúvida. Duvida? Nós somos um dos únicos canais que responde os inscritos, ajudando a esclarecer as dúvidas. Já percebeu isso? Aqui ninguém fica com dúvida. Então, aproveita essa mamata, né? É de graça, não paga nada não. Se não tiver dúvida, ajuda a engajar o algoritmo, deixa um ponto maroto e manda o seu comentário. E se você quiser aprender mais sobre fração, você pode ver a nossa aula de fração, né? Nesse link aqui, ó, você encontra a nossa aula, super aula de fração. Combinado? Vamos para a questão número 17. Vem comigo. Luísa comprou barrinhas de chocolate e bombons, num total de 11 itens, sendo o valor total dessa compra igual a R$ 45. Se cada barrinha custou R$ 6 e cada bombom custou R$ 3, então o número de bombons comprados foi qual? Quer chegar no final e descobrir o número de bombons, beleza? Aqui você tem um problema que você pode resolver com um sistema, você pode resolver com uma expressão. Eu optei por resolver usando só uma expressão. Então, você quer descobrir o número de bombons. Chama o número de bombons de x. Ela comprou x bombons e cada bombom custou R$ 3. Comprou x bombons, cada um custando R$ 3, certo? E chocolate? Ela tinha 11 itens no total. Comprou x bombons, então o número de chocolates serão o total de itens menos os bombons. Concorda? Chocolates serão 11 menos x. Ela comprou 11 menos x chocolates, custando R$ 6 cada um. Se nós multiplicarmos o preço de cada bombom vezes o número de bombons e somarmos com o preço de cada chocolate vezes o número de chocolates que ela comprou, esse total vai dar R$ 45. Então, vamos fazer isso. 3 vezes x, 3x, mais 6 vezes 11 menos x, 6 vezes 11 menos x, tem que estar entre parênteses? Sim! Por quê? Porque os R$ 6 tem que multiplicar tanto o 11 quanto o menos x. Se não tiver dentro dos parênteses, o 6 vai multiplicar só o 11. E não é isso. O 6 tem que multiplicar o número total de chocolates, que é 11 menos x. Tá bom? Então, vai ser R$ 6 vezes 11 menos x chocolates. Somando os bombons vezes o preço deles com chocolates vezes o preço deles, isso vai dar R$ 45, vai dar o tanto que ela gastou. Agora é só fazer continha. 6 vezes 11, 66. 6 vezes menos x, menos 6x. Deixa tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro. Aqui eu vou ter 3x menos 6x, né? Então, vou ter menos 3x. Esse menos 3x, para ficar positivo, passa para o lado de cá. Esse 45, para ficar negativo, passa para cá, né? Então, vou ter 66 menos 45 igual a 6x menos 3x. Beleza? 66 menos 45, 6 menos 4, 2, 6 menos 5, 1. 6x menos 3x, 3x. Pega o 3, está multiplicando, passa para cá dividindo. 21 dividido por 3 dá 7. 7 é igual a x. X é o número de bombons. Então, 7 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Entendido? Esse tipo de questão, às vezes vocês têm dúvidas, mas essa é molezinha, né? O que você acha dessa questão? Conseguiu resolver? Fica ligado, porque esse tipo de questão sempre, gravou a palavra? Sempre, que eu disse? Sempre cai nas provas da Bunesp. Beleza? Vamos para a questão número 18. Uma prova descritiva tinha apenas 4 questões. Sabe-se que os tempos gastos por Felipe para resolver as duas primeiras questões foram iguais e que para resolver as duas últimas questões ele gastou em cada uma um tempo igual a 4/5 do tempo gasto na primeira questão. Se a média aritmética dos tempos gastos em cada questão é igual a 18 minutos, então para resolver a terceira questão, Felipe gastou quantos minutos? Uma questão de média aritmética. Ele gastou tempos iguais na primeira e na segunda questões. Então, você diz que ele gastou x minutos
na primeira e na segunda questões, certo? Nas questões 3 e 4, ele gastou 4/5 do vezes o tempo gasto na primeira questão. Então, ele gastou 4/5 vezes x minutos que ele gastou na primeira. 4/5 vezes x na questão 3 e na questão 4. Ele deu o tempo médio, x minutos. Então, como você calcula o tempo médio? Como você calcula a média dos tempos? Basta você somar os tempos em cada questão, dividir pelo número de tempos. Isso vai dar igual a 18. Então, se eu somar x da primeira mais x da segunda, mais 4/5 de x da terceira, mais 4/5 de x da quarta, e dividir por 4, fazer isso, ó, fizer isso, x da primeira mais x da segunda, mais 4/5 de x da terceira, mais 4/5 de x da quarta, dividir isso pelo número de questões, 4, o resultado vai dar igual a 18. 18 minutos por questão é o tempo médio, beleza? Resolve essas continhas. Pega o 4 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Você vai ter 4 vezes 18, né? Então, você tem x mais x, 2x. 2x mais 4/5 de x, mais 4/5 de x, 8/5 de x, né? Então, você vai ter 2x mais 8/5 de x é igual a 4 vezes 18. 4, passa para cá multiplicando. Tinho? O que você pode fazer agora? Você pode tirar o MMC, né? Então, tira o MMC, que vai ser 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 2x dá x. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 8x, 8x. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 4 vezes 18 dá 5 vezes 4 vezes 18. Não vou fazer essa multiplicação aqui para a gente poder simplificar depois. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade, elimino o denominador, o 5 vai desaparecer. 10x mais 8x, 18x. 18x igual a 5 vezes 4 vezes 18. Por que que eu deixei o sem multiplicar aqui? Porque eu vi que dava para simplificar esse 18 com esse 18. Esse 18 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Aí eu vou ter divisão de 18 por 18, que vai dar 1. Então, vai sobrar x igual a 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. E ele gastou 20 minutos para resolver a questão 1 e a 2, né? Então, questão 1, 20 minutos, questão 2, 20 minutos. E para resolver a questão 3, 4/5 vezes 20. 4/5 vezes 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4, 16. Para resolver as questões 3 e 4, ele gastou 16 minutos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Questão de média. Quer treinar? Se quiser treinar, veja a nossa playlist, só com questões de média aritmética. Agora, a gente vai para a questão 19. Questão do like. Lembrete, já deixou o like no vídeo? Faça com esse carinho aqui, ó. Deixa esse like aí de uma vez por todas. Sabes que 120 lápis coloridos deveriam ser repartidos igualmente entre todos os alunos de uma turma de educação infantil. No dia da distribuição, 6 crianças faltaram e, desse modo, a professora distribuiu somente 72 lápis, sendo que cada criança presente recebeu a quantidade prevista inicialmente. O número total de alunos dessa turma é qual? Então, você tinha 120 lápis, mais 6 crianças faltaram e a professora distribuiu 72. Então, dá para a gente descobrir quantos lápis não foram distribuídos em relação a essas 6 crianças, né? 120 menos 72, 120 menos 72 dá 48. 48 lápis não foram distribuídos. Esses 48 lápis correspondem aos lápis dessas 6 crianças. Então, se a gente dividir 48 por 6, a gente descobre quantos lápis cada criança receberia. 48 dividido por 6 dá 8, né? 6 vezes 8, 48. Então, cada criança receberia 8 lápis, certinho? Ele quer saber o número total de alunos. Basta eu pegar aqui, ó, os 120 lápis e dividir por 8. 120 lápis no total dividido por 8 lápis por criança, você vai ter o número total de alunos, certo? 120 dividido por 8, 12 dividido por 8 dá 1, vezes 8, 8 para 12 sobram 4, 40 dividido por 8 dá 5. Existiam 15 alunos no total. Essa é a resposta dessa questão. Tio? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a próxima? Questão número 20. Bem, questão de figuras planas. Em um painel retangular ABCD, destaca-se uma região quadrada aqui, conforme mostra a figura. Então, você tem aqui figura com um retângulo medindo 1 por um valor que eu não sei,
com um quadrado Q, e aqui esse cantinho mede 0,2 metros. Se a área da região quadrada Q é 0,64 metros quadrados, e é um quadrado, né? Então, a área da região que aparece sombreada na figura é qual? Quer saber essa área cinza. Então, vamos calcular. Área do quadrado. Esse lado vezes esse lado. Esse lado vezes esse lado dá 0,64. Lado ao quadrado, 0,64. Para descobrir o lado, tira a raiz. Raiz quadrada de L ao quadrado, L. Raiz quadrada de 0,64 dá 0,8, né? 0,8 vezes 0,8, 8 vezes 8, 64. Duas casas decimais, 0,64. Então, esse lado mede 0,8, esse lado mede 0,8 quadrado. Descobrir, então, esse lado todo, que vai medir 1 mais 0,8, mede 1,8, e esse lado todo mede 0,8 mais 0,2, mede 1. Então, aqui, ó, de A até B mede 1,8, de B até C mede 1. Então, você consegue calcular a área do retângulo todo. A área do retângulo todo, calculando a área do retângulo todo, subtraindo a área do quadrado, você chega na área cinza. A área do retângulo todo, 1,8 vezes 1. 1,8 vezes 1 dá o próprio 1,8. Área cinza vai ser a área do retângulo todo, 1,8, menos a área do quadrado, que é 0,64. 0,64. Então, a área que a gente quer, área cinza, 1,8 menos 0,64. 1,8 menos 0,64, fazendo essa continha com números decimais, você chega em 1,16 metros quadrados. Essa é a resposta dessa questão. Tinho? Entendido? Quer treinar mais questões de figuras planas? Veja a nossa playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Se estiver acessando do computador, clique em mostrar mais. Se estiver acessando do celular, tem uma setinha. Clica na setinha que a descrição se abre. Você vai achar aí a nossa playlist com questões de figuras planas para você treinar. Combinado? Vamos para a questão número 21. O total de multas de trânsito aplicadas na cidade de São Paulo caiu nos primeiros 6 meses deste ano, na comparação com o primeiro semestre de 2017. Foram 5,3 milhões de infrações no primeiro semestre de 2018, ante 6,8 milhões no mesmo período de 2017. De acordo com os dados apresentados, a redução do número de infrações foi de aproximadamente quantos por cento? Questão de porcentagem que você resolve com uma regra de 3. Quer saber a redução do número de infrações. Então, primeiro, calcula quanto foi reduzido. Era 6,8 milhões, passou para 5,3. Então, subtrai. 6,8 menos 5,3. 6,8 menos 5,3. 8 menos 3 dá 5. 6 menos 5 dá 1. 1,5 milhões. Reduziu 1,5 milhões. A redução vai ser em relação ao valor inicial. Então, o valor inicial era 6,8. 6,8 milhões corresponde a quantos por cento? Corresponde ao total, corresponde a 100%. 6,8 corresponde a 100%. A redução, 1,5 milhões, corresponde a x%. Faz uma regra de 3, multiplica como se fosse um x. 6,8x é igual a 1,5 vezes 100, o que dá 150. Pego 6,8, está multiplicando, passo para cá dividindo, x vai ser 150 dividido por 6,8. Para fazer essa divisão, elimina a vírgula, anda com a vírgula uma casa para cá, acrescenta um zero em cima, né? Como se multiplicasse aqui em cima e aqui embaixo por 10. 1.500 dividido por 68. 1.500 dividido por 68 dá 22,05. Então, essa redução foi de aproximadamente 22%. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Então, questão de porcentagem que você resolve usando uma regrinha de 3. Mamão com açúcar, né? Vamos para a questão número 22. Questão número 22. Para você se inscrever na Central dos Números. A gente já está quase chegando em 100 mil inscritos, né? Está bem perto de 100 mil. Então, eu conto com a sua presença aqui para a gente festejar esses 100 mil inscritos. Pode ser? Se inscreve aí. Determinada máquina trabalhando de forma ininterrupta durante 6 horas por dia produzirá N peças iguais em 6 dias. Para produzir quantidade igual das mesmas peças em 4 dias, essa máquina deverá trabalhar diariamente sem interrupções durante quantas horas por dia? Questão de regra de 3 composta. Você pode usar o macete que a gente já ensinou aqui no canal, né? E você encontra em outros canais do YouTube, não tem problema nenhum. É exclusivo, não. Tá bom? Então, vamos lá. Você tem uma máquina
determinada máquina é uma máquina trabalhando 6 horas por dia durante 6 dias. Para quê? Para produzir N peças. Então, sempre que você tiver uma questão de regra de 3 composta, sim, você vai se perguntar: para que existem máquinas fazendo alguma coisa? Né? Essas máquinas estão trabalhando para quê? Essa máquina trabalha 6 horas por dia durante 6 dias para produzir N peças. O para que você coloca separado, certinho? Depois, essa mesma máquina vai ter que trabalhar X horas por dia durante 4 dias. Para quê? Para produzir as mesmas N peças. Uma vez que você descobriu as variáveis e o resultado delas, você vai multiplicar a linha de cima pelo resultado de baixo e igualar a multiplicação da linha de baixo vezes o resultado de cima. Né? Então, você vai fazer 1 vezes 6 vezes 6 vezes n. 1 vezes 6 vezes 6 vezes n vai ser igual a 1 vezes x vezes 4 vezes n. 1 vezes x vezes 4 vezes n. Tá bom? Toda regra de 3 composta você pode resolver assim. Só tem que descobrir qual é o para quê. Beleza? Faz aqui a multiplicação. 6 vezes 6, 36. 36n vai ser igual a 1 vezes x vezes 4 vezes n, 4x vezes n. Posso simplificar esse n com esse n, né? Esse n está multiplicando, passa para cá dividindo. N dividido por n dá 1, né? Então, vai sobrar 36 igual a 4x. 36 igual a 4x. Pega o 4 que está multiplicando, passa para cá dividindo. 36 dividido por 4 dá 9. Então, essa máquina deve trabalhar 4 dias durante 9 horas por dia para produzir o mesmo número de peças. Certinho? Dúvidas? Podemos passar para a próxima? Questão número 23. Como é que você está indo aí? Está conseguindo resolver as questões? Espero que sim, hein? Tem que ir pausando as questões, tentando resolver antes de ver a minha resolução. Assim você treina e o seu raciocínio fica mais rápido. Combinado? Questão número 23. Para uma atividade extra classe em uma escola, 120 alunos do período matutino e 168 alunos do período vespertino devem ser distribuídos em grupos. Todos os grupos devem ter o mesmo número de alunos, sendo esse número o maior possível. Se cada grupo deverá ter somente alunos de um mesmo período, então o número máximo de grupos formados será igual a quanto? Você sabe sobre o que é essa questão? Tem que saber, né? Por quê? Aqui no canal já tem uma aula sobre isso. Quando você tem um problema que te fala que quer um mesmo número, ou seja, um número comum, e o número é o maior possível, você está tratando de o maior número comum, o máximo divisor comum. Essa é uma questão de MDC. Faz o MDC entre 120 e 168. Para fazer o MDC, você vai fatorar os números usando números primos que sejam capazes de dividir os dois números ao mesmo tempo. Gravou o que eu disse? MDC vai usar a fatoração com números primos que sejam capazes de dividir os dois valores ao mesmo tempo. Beleza? Os dois números são pares, divide por 2. 120 dividido por 2, 60. 168 dividido por 2, 84. Números pares, divide por 2. 60 dividido por 2, 30. 84 dividido por 2, 42. Pares, divide por 2. 30 dividido por 2, 15. 42 dividido por 2, 21. Agora não dá para dividir mais por 2. Dá para dividir por 3? Os dois números podem ser divididos por 3? Sim! 15 dividido por 3 dá 5. 21 dividido por 3 dá 7. Agora, não existe nenhum número primo que seja capaz de dividir o 5 e o 7 ao mesmo tempo. Terminou a fatoração. O nosso MDC vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, existem 24 alunos por grupo. Ele quer saber o número máximo de grupos formados. Então, você vai pegar o total de alunos e dividir por 24 alunos por grupo. 120 mais 168 dá 288 alunos no total. Pega esse 288 e divide por 24. 28 dividido por 24 dá 1. 1 vezes 24 dá 24. Para 28 sobram 4. 48 dividido por 24 dá 2. Então, existirão 12 grupos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Você já viu a nossa aula de MMC e MDC? Se não viu, veja. Nossa aula de MDC te mostra todos os detalhes para descobrir quando você deve usar MMC, quando você deve usar MDC.
Bom, vamos para a questão número 24. Questão de conversão de unidade de medida. Uma caixa d'água no formato cúbico, cuja aresta interna mede 2 metros, estava completamente cheia. Para esvaziá-la, abriu-se o registro de saída de água da caixa, cuja vazão constante é de 0,008 metros cúbicos a cada 45 segundos. Se o registro foi aberto às 7 horas, então essa caixa d'água estará totalmente vazia. Que horas? Bom, primeiro, calculo o tanto de água que tinha lá. É 1 cubo de aresta 2. Então, o volume do cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Se é 1 cubo, todas as medidas são iguais. Volume total, 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 metros cúbicos. Aí, a água sai, a água vaza 0,08 metros cúbicos a cada 45 segundos. Se a gente dividir o volume total por esse volume aqui, a gente descobre quantos 45 segundos existem, né? Então faz quantidade de 45 segundos até esvaziar. 8, que é o volume total, dividido por 0,008, que é a quantidade que vaza a cada 45 segundos. Para fazer essa divisão, anda com essa vírgula. 1, 2, 3 casas para a direita. Andou 3 casas embaixo, anda 3 casas em cima. Como não tem nada, acrescenta 3 zeros. 8.000 dividido por 8. 8.000 dividido por 8 dá 1.000. Então, passaram 1.045 segundos. Passaram 45.000 segundos, né? Tempo que passou, 1.000 vezes 45, 45.000 segundos. Quantas horas e minutos tem 45.000 segundos? Tem que calcular, né? Então, calcula primeiro o número de minutos. Divide 45.000 por 60. Tempo em minutos, 45.000 dividido por 60. Simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar 4.500 dividido por 6. Fazendo essa divisão, você chega em 750 minutos. Transforma isso aqui em horas. Aí você pode ir pela lógica, né? Você sabe que uma hora tem 60 minutos. Você quer chegar em um número próximo a 750. Multiplica logo por 10. 1 hora 60 minutos, 10 horas vai ter 10 vezes 60, vai ter 600 minutos. 600 mais 1 hora, então seria 11 horas, 660. 12 horas, 2 horas são 120 minutos, né? Então 600 mais 120, 720. Então chegamos em um número perto de 750. 12 horas tem 720 minutos. 750 você pode escrever como 720 mais 30, né? 750 é igual a 720 mais 30. 720 mais 30 dá 750. Você sabe que 720 minutos são 12 horas, então o tempo gasto para esvaziar foi de 12 horas e 30 minutos. 12 horas, 720 minutos, mais 30 minutos. Não é isso que ele quer saber que horas que a caixa vai estar vazia. Começou a esvaziar às 7 da manhã, passou 12 horas e 30 minutos. Então, você vai fazer 7 horas da manhã mais 12 horas e 30 minutos. 7 horas mais 12 horas dá 19 horas. 30 minutos continua lá. Então, a caixa ficou vazia às 19 horas e 30 minutos. Esta é a resposta da questão. A resposta da questão. Certinho? Entendido? Então, essa foi uma questão que deu mais trabalho, né? Questão de conversão de unidade de medidas, mas era uma questão relativamente fácil. Vamos para a questão número 25. Um carro com motor flex foi abastecido com gasolina e etanol na razão de 2 para 5, num total de 42 litros de combustível. Sabendo-se que o valor total pago nesse abastecimento foi igual a R$ 144 e que cada litro de etanol custou R$ 2,90, é correto afirmar que cada litro de gasolina custou quanto? Uma questão de razão e proporção. Você tem aqui que, ao dividir gasolina por etanol, o resultado vai ser 2 quintos, né? Então, gasolina dividido por etanol é igual a 2 quintos. Você consegue calcular quanto de gasolina foi abastecido e quanto de etanol foi abastecido? Porque você sabe que o total é 42 litros. Usa aí o macete do soma, divide, multiplica. Problema de razão e proporção pode resolver usando o macete. Soma a sua proporção. 2 mais 5, 7. Né? Divide o total de litros pela sua soma. 42 dividido por 7 dá 6. 6 vai ser a sua constante de proporcionalidade. Né? Agora você multiplica. Para saber o tanto de gasolina, 2 vezes a constante. 2 vezes 6, 12. Para saber o tanto de etanol, 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Né? Então multiplica. Multiplica a constante de proporcionalidade
pelo que você quer saber. Etanol, 5. 5 vezes 6, 30. Gasolina, 2. 2 vezes 6, 12 litros. Sabe o consumo de etanol? Sabe o consumo não, né? O abastecimento de etanol e o abastecimento de gasolina. Ele pagou por cada litro de etanol R$ 2,90. Então, se você multiplicar R$ 2,90 pelo tanto de etanol que ele abasteceu, você consegue calcular o custo do etanol. 30 vezes R$ 2,90, né? Gasto com etanol, 30 vezes R$ 2,90. 30 vezes R$ 2,90 vai dar... Você pode multiplicar aqui esse 10, então vai ser 3 vezes 29, né? 3 vezes 29. 3 vezes 9, 27 vão 2. 2 vezes 3, 6. Com 2, 8. R$ 87,00. R$ 87,00 só com etanol. Gasto total, 144. Então, para descobrir o gasto com gasolina, pega o total, subtrai 87. 144 menos 87, R$ 57,00. Para descobrir quanto ele gastou, quanto custou cada litro de gasolina, pega aqui os R$ 57,00 que ele gastou, divide pelo total de litros de gasolina que ele abasteceu. 57 dividido por 12, né? 57 dividido por 12 dá 4,75. Era uma vez esse preço da gasolina, né, gente? Era uma vez. Faz tempo que o preço era 4,75. Hoje já está quase o dobro do preço. Pelo amor de Deus. Então, resposta, divide aqui o valor total do gasto com gasolina pelo número de litros que ele abasteceu, 12 litros. 57 dividido por 12, 4,75 era a resposta dessa questão num tempo longínquo. Certinho? Então, questão de razão e proporção, usando aqui o macete. Se não quiser usar o macete, faz o modo tradicional, achando a constante de proporcionalidade, multiplica aqui por K, então você vai ter 2K mais 5K. 2K mais 5K vai ser igual a 42, acha a constante K e aí acha a quantidade de litros de gasolina e etanol. Certinho? Vamos para a questão número 26. Um comerciante comprou 50 unidades de um mesmo produto pelo preço unitário de X reais. 50 unidades por um preço de X reais cada unidade, né? Vendeu 20 unidades com um acréscimo de 70% sobre o preço de custo e 30 unidades com um acréscimo de 80% sobre o preço de custo e arrecadou um total de R$ 26.400. O preço unitário de custo desse produto para o comerciante foi de quantos reais? Então, uma questão aqui de porcentagem. Ele comprou 50 unidades ao preço de X. Ele teve um lucro de 70% sobre as primeiras 20 unidades. Então, custava cada unidade X. Ele recebeu os X mais 70% de X, ou seja, 1X mais 0,7X. Ele recebeu 1,7X. Consegue entender? Ele não recebeu só 70%. 70% é só o lucro. Ele recebeu o tanto que ele gastou, os X, mais o tanto que ele, mais o acréscimo, né? Mais os 70%. Então, você vai colocar 1,7x vezes 20, 20 unidades, 1,7x. 100% mais 70%, 170%, 1,7 vezes o preço unitário, x, vezes o número de unidades, 20, mais 1,8 vezes as 30 unidades, 1,8x vezes as 30 unidades, isso vai ser igual a R$ 26.400. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Eu fiz aqui uma continha bem direta, então não sei se todo mundo consegue visualizar. Ele vai receber, se ele não tivesse lucro, ele receberia X, né? Comprou por X, vendeu por X. Mas para 20 unidades, ele teve um lucro de 70% sobre esse preço. Então, você tem que acrescentar esse 70% sobre o X. Ao invés de receber X, ele vai receber X mais 70% de X. 70% é 70 dividido por 100. 70 dividido por 100 dá 0,7. Então, você vai ter 1x mais 0,7x. Isso dá 1,7x. Quanto que ele ganhou? 1,7x de cada produto vezes o número de produtos, vezes 20 unidades. Mesmo raciocínio para 80%. 1,8x vezes 30 unidades. Somando esses dois acréscimos, né? Esses dois lucros diferentes, o resultado total foi 26.400. Ok?
Só fazer continha. 20 vezes 1,7. Então, você coloca aqui, 20 não é 2 vezes 10? Faz primeiro 10 vezes 1,7. 10 vezes 1,7 dá 17. Então, vai sobrar 2 vezes 17. 2 vezes 17, 34. 34 vezes x, 34x. Mais 10 vezes 18, vezes 1,8, 18. 18 vezes 3, 54. 54x. Isso é igual a 26.400. 34 mais 54 dá 88. 88x é 26.400. X vai ser 26.400 dividido por 88. Fazendo essa continha, você vai chegar em 300. X é igual a 300. Então, o custo unitário desse produto era de R$300. Essa é a resposta dessa questão. Então, aqui a gente tem uma questão de porcentagem. Eu resolvi aqui de uma forma bastante direta, mostrando que você consegue ganhar um pouquinho de tempo nesse tipo de questão. Certinho? Vamos para a questão número 27. Estamos acabando. Outra questão aqui de figuras planas. Um campo de futebol society para 8 jogadores em cada time tem área de 1.500 metros quadrados e medidas de comprimento e largura em metros representados por x e 0,6x, conforme mostra a figura. O comprimento x e a largura 0,6x. O perímetro do campo é qual? Então, sabe a área. Como você calcula a área? X vezes 0,6x. X vezes 0,6x. X vezes x, x ao quadrado. Então, você vai ter 0,6x ao quadrado é igual a 1.500. Pego 0,6, está multiplicando, passo para cá dividindo. X ao quadrado é 1.500 dividido por 0,6. Manda com essa vírgula uma casa para a direita, acrescenta um zero aqui. Então, x ao quadrado vai ser 15.000 dividido por 6. 15.000 dividido por 6 dá 2.500. Para calcular o valor de x, tira a raiz de um lado, tira a raiz do outro. Raiz de x ao quadrado dá x. Raiz de 2.500, raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Né? Então, vai ser 5 vezes 10, o que dá 50. X é igual a 50. Então, o comprimento é 50, a largura é 0,6 vezes 50. Quer saber o perímetro? Então, soma 50 mais 0,6 vezes 50, mais 0,6 vezes 50. Né? 50 mais 50 dá 100. 0,6 vezes 50 vai dar 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30. Então, vou ter 100 mais 30 mais 30, o que dá 160. O perímetro desse campo é 160 metros. Certinho? Então, uma questão tranquilinha aí de área e perímetro de figuras planas. Combinado? Sempre cai também. Sempre cai nas questões, sempre cai nas provas da Banca Vunesp. Vamos para a questão número 28. Em uma longa viagem, o motorista deve percorrer 2.100 km. No primeiro dia, ele percorreu 1/7 do trajeto total. Então, percorreu 1/7 de 2.100. Calcula 1/7 de vezes 2.100. 2.100 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3, com 2 zeros, 300. No dia 1, ele percorreu 300 km. No segundo dia, percorreu 100 km a mais que a distância percorrida no primeiro. No primeiro, ele percorreu 300. 300 mais 100. No segundo dia, ele percorreu 400 km. O número de quilômetros que ainda faltam para concluir a viagem representa do percurso total qual fração? Qual que é o número de quilômetros que ainda falta? Tem que percorrer 2.100. Já percorreu 300 mais 400, já percorreu 700. Então, você vai faltar 2.100 menos 700. 2.100 menos 700, falta 1.400. Esses 1.400 quilômetros correspondem em relação ao percurso total, qual fração? Vai fazer 1.400 dividido pelo percurso total, dividido por 2.100. Né? Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, sobra 14 dividido por 21. Os dois números podem ser divididos por 7. 14 dividido por 7 dá 2. 21 dividido por 7 dá 3. Então, a proporção 2/3. Essa é a resposta dessa questão. Ok? Então, uma questão de fração igual à primeira questão, né? Mas uma questão mais tranquila do que a primeira. Concorda? Concorda, discorda ou sem corda? Vamos para a questão número 29, penúltima questão. Questão de interpretação de gráfico com média. No gráfico estão relacionados os números de atendimentos telefônicos efetuados por 2 recepcionistas de certo departamento em 4 dias de determinada semana. Então, você tem aqui, ó, recepcionista A, recepcionista B. AB, AB, AB. Nesse período, a média aritmética do número total de atendimentos telefônicos efetuados por dia é igual a quanto? Então, você tem 4 dias. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quantos atendimentos elas realizaram juntas aqui nessa segunda-feira? 12 mais 18 dá 30.
Aqui, 14 mais 14, 28. Aqui, 20 mais 16, 36. Aqui, 10 mais 14, 24. Beleza? Como você calcula a média? Soma os termos e divide pelo número de termos. Então, você vai somar 30 mais 28 mais 36 mais 24 atendimentos dividido por 4. Só isso. 30 mais 28 mais 36 mais 24 dividido por 4. Somando isso tudo, você vai chegar em 58 mais 60, 118, né? 118 dividido por 4. 11 dividido por 4 vai dar 2, vezes 4, 8, para onde sobram 3, né? 38 dividido por 4 dá 9, 4 vezes 9, 36, sobram 2, coloca um 0, 20 dividido por 4 dá 5, colocou um 0, acrescenta uma vírgula, 29,5, a média do número de atendimentos por dia, 29,5. Essa é a resposta dessa questão. Ok? Então, aqui a gente tem uma questão de média aritmética com interpretação de gráfico. Agora a gente vai para a última questão deste vídeo. Oscar, Valdir e Ricardo dirigem veículos de entrega de mercadorias para uma empresa. Certo dia, os três juntos percorreram um total de 200 quilômetros. Sabe-se que Oscar percorreu 36 quilômetros e que Ricardo percorreu 10 quilômetros a mais que Valdir. Nesse dia, Ricardo percorreu quantos quilômetros? Bom, o total de quilômetros percorridos, 200, menos o tanto que o Oscar percorreu, é igual ao que o Ricardo e o Valdir percorreram, né? Então, 200 menos 36, sabe que o Oscar percorreu 36, 200 menos 36, 164. Ok. Você sabe que o Valdir percorreu X, o Ricardo percorreu 10 quilômetros a mais que o Valdir, X mais 10. Se você somar o tanto que o Valdir percorreu com o tanto que o Ricardo percorreu, isso vai dar esse 164, né? Então, x mais 10 é igual a 164. X mais x, 2x. O 10 positivo passa para cá negativo. 164 menos 10 dá 154. Pega o 2, está multiplicando, passa para cá dividindo. 154 dividido por 2 dá 77. O Valdir percorreu 77 quilômetros. E o Ricardo? 77 mais 10. 77 mais 10, 87 quilômetros. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Assim, a gente chega no fim dessas 15 questões. Como você está aí nessas 15 questões? Quantas você acertou? Acertou bastante? Espero que sim, hein? Se prepara. O Unesp prepara muitos concursos pelo Brasil. Então, se prepara aí com base nessas questões que você irá bem. Agora, para aprender mais, confere esses links que eu separei para você. E quem não se inscreveu na Central dos Números, se inscreva para não ficar fora da nossa festa. Combinado? Se inscreve aí, deixa o like no vídeo e compartilha. No mais, bons estudos e até a próxima!